Dando continuidade à nossa aula sobre noções de informática básica, vamos partir agora para as unidades de medida de memória e os tipos de arquivo. Unidades de medida de memória. Acredito que qualquer um de vocês já deve ter se deparado com algumas dessas perguntas. Qual o tamanho do arquivo? Megabyte, gigabyte, kilobyte, bit, byte. Diz aqui que o arquivo está muito grande. E agora? Como é que eu faço para enviar esse arquivo? Não estou conseguindo enviar esse arquivo. Por que esse arquivo demora tanto para baixar? Demora tanto para fazer o download? E tudo isso faz com que a gente esquente bastante a cabeça, né? Porque a gente não atenta às unidades de medida de memória. Do mesmo jeito que nós, quando vamos comprar feijão, nós não dizemos, me dê um saco de feijão, me dê 1 quilo de feijão, né? Nós indicamos sempre a medida. Me dê meio quilo de feijão. Mesma coisa os dados, as informações, os arquivos, eles possuem tamanho. E esse tamanho, ele é medido, né? Utilizando essas medidas que estão aí no slide. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte, certo? Todos os dados que são recebidos, armazenados e processados ou transferidos dentro do computador ou entre computadores possuem a necessidade de usar medidas, tá? Então, essa é a tabelinha com todas as medidas, certo? Todas as unidades de medida. Então, eu tenho aqui um bit, tá? O bit é a menor unidade de informação que a gente pode ter no computador, tá? Bom, geralmente no Windows nós não vamos encontrar em bits, certo? Nada, vai ser sempre em byte, que é um conjunto de 8 bits. Bom, e o kilobyte? O kilobyte é o conjunto de 1024 bytes. E o megabyte? 1024 kilobytes. E o gigabyte? 1024 megabytes. E o terabyte? 1024 gigabytes. Professor, eu quero aprender isso aí, que tem uma forma de... Gente, isso aqui é decorar, certo? Saber o que é um maior do que o outro, ou menor do que o outro, tá? Quando a pessoa diz, olha, é tantos gigas, eu já sei que o negócio é grande, certo? Ah, são alguns K, é pequenininho, certo? Mas vai ver um exemplo agora, um exercíciozinho. Como é que a gente pode fazer essa transformação, essa conversão entre unidades, tá? Bem simples, só a título mesmo de curiosidade, para que a gente entenda as grandezas entre um e outro. Então a pergunta é, você consegue identificar qual dos arquivos logo abaixo é maior? Olha, de cara, se eu fosse olhar somente para o número, eu diria que é o MP3 lá, de 1536. Só que olha lá a unidade de medida dele, byte. A gente vai ver que o byte é entre as outras, já eu tenho aqui kilobyte, megabyte e byte. Eu vou ver que byte está aqui, ó, é a menorzinha. Depois eu tenho o que? O kilobyte, não, byte aqui, né? Kilobyte e o megabyte. Então qual é a estratégia aqui? Vamos ver. Toda vez que eu for transformar, por exemplo, de terabyte para giga, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 1024. Então, digamos, eu tenho um exemplo hipotético aqui. Eu tenho 10 terabytes. Como é que eu faço para saber quanto é 10 terabytes em gigabytes? 10 vezes 1024, que vai dar 10.240 gigabytes. Agora, pessoal, o inverso, tá? Vamos imaginar que eu queira transformar de kilobyte, certo? Para megabyte. Eu tenho aqui 512
kilobytes e quero transformar para mega. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que dividir, como, olha a setinha, quilo para megabyte, ao sentido divisão. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu só abrir aqui a calculadora, eu vou pegar aqui 512 kilobytes e dividir por quanto? Por 1024. Vai dar 0,5 o quê? Elefantes coloridos? Não. 0,5 megas. Ok? Então essa é a forma como funciona a conversão entre as medidas de memória. Ou medidas de armazenamento. Então vamos voltar para o nosso exercício. Tá? Como é que a gente organiza? Primeiro a gente define qual é dessas medidas de memória que a gente vai manter fixa. Eu escolhi essa primeira, certo? Vamos preservar esse primeiro aqui e convertermos os outros valores, ok? Então aqui, ó, por exemplo, 2 mega. Para eu achar 2 mega em kilobyte, se a gente considerar lá aquela tabelinha, ó, mega para kilobyte, multiplica por quanto? 1024. Então eu venho aqui, ó, 12 vezes 1024, 2048K. Pergunta, 2048K é maior ou menor que 200? Maior. Então por enquanto esse docx aqui está ganhando, tá? Vamos para o outro. 1536 é bytes. Para eu achar byte, ó, de byte para kilobyte. Antes eu multipliquei, agora eu vou o quê, ó, dividir. Certo? Então aqui eu venho, ó, 1536 dividido por 1024 dá igual a 1,5K. Pergunta: 1,5K é maior ou menor que 2048? Menor. Então, nessa historinha, quem de fato é o maior dos três valores? Bom, só podia ser os 2 megas, certo? Então, um exercício para que a gente compreenda mais ou menos como funciona. Eu sei que devem surgir dúvidas, mas assim, acalma o coração, tá? É tranquilo, tá? Vai dar tudo certo, certo? E qualquer dúvida vocês podem me encaminhar um e-mail, colocar aí no comentário, a gente fazer outros exemplos, certo? Quem tiver interesse. Isso é uma questão que cai muito em concurso público, tá? Não assim, claro, é mais elaborado, mas é algo importante, tá? Bom, tipos de arquivo. O que é um arquivo? O arquivo é uma sequência de bits e bytes, que representam software ou dados que foram criados pelo software. Tá? Quando a gente salva um arquivo, a gente está salvando aquele arquivo de acordo com o formato que o software aplicativo define. Esses arquivos eles possuem um nome e são guardados nas mídias de armazenamento, como HD, CD, DVD, pendrive. No Windows, os arquivos eles possuem a seguinte estrutura: ele possui um nome, ponto, uma extensão. O nome, você identifica ele como usuário identifica ele dentro do sistema, e a extensão identifica com que aplicativo ele é executado dentro do sistema. Para nomear um arquivo no Windows, no caso, você pode utilizar até 256 caracteres. Caracteres, quando eu falo, eu estou me referindo a letras, números, símbolos, espaço, por exemplo. Não pode conter apenas os seguintes caracteres especiais: barra, contra barra, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspa dupla, menor e maior. Então, os principais tipos de extensão que a gente pode encontrar de um arquivo, né? Recordando que a extensão é o que identifica com qual aplicativo aquele determinado documento, aquele arquivo, né, ele abre, tá? Então aqui eu tenho extensões, aqui eu tenho vários exemplos. Extensões do tipo imagem, PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF, vídeo, WMV, AVI, MP4, FLV, áudio, MP3, WAV, WMA, PDF, que é um documento não editável, tá? Geralmente quando publicam, por exemplo, editais, quando a gente quer
mandar para alguma gráfica, alguma coisa, um documento para ser produzido, a gente manda em PDF, porque ele não pode ser modificado, ele não desconfigura. Documentos do Microsoft Office, por exemplo, aqui, ó, DocX, que refere-se ao Word, XLS, XLSX, que refere-se ao Excel, PPT, PPTX, que refere-se ao PowerPoint, ODT, editor de texto Writer, ODS, planilha eletrônica, tá, que é o Calc, e o ODP, que é o Impress, que é o criador de apresentações. E o exe, né, que são os arquivos executáveis do Windows, tá? Professor, eu estou notando aqui que está tudo aqui com um asteriscozinho, tal. Por que isso, professor? Asterisco, estou dizendo, qualquer nome ponto .mp3, qualquer nome ponto .mp3 é um arquivo de áudio, tá? Crianças, essa foi a nossa brincadeira de hoje, tá? Agradeço, certo? A vossa atenção, cordialidade, gentileza, tá? Como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Dúvidas, elogios, sugestões e reclamações, meu e-mail está aí disponível, prof.pedrogabi@gmail.com. Gente, tchau, xixa. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.